Muito obrigado, irmão Parker. Boa noite, amigos. É bom estar aqui de novo esta noite e acho que vocês estão cansados de ficar sentados me ouvindo e fiquei tão cansado, rouco, um pouco rouco de tanto pregar. Acabei de falar com o irmão Parker ali e disse-lhe que creio que este é um dos melhores encontros em que o Senhor me permitiu estar em muito tempo. Não está sendo grande, vocês sabem o que quero dizer, mas não tem sido grande demais. Não há muitos participando, mas a qualidade dele está sendo maravilhosa. Fé, que coisa. Parece que qualquer coisa poderia acontecer. Gosto desse tipo de encontro, quando sente que algo pode acontecer a qualquer momento. E eu gosto disso. E estou certo de que haverá resultados duradouros e serão visíveis. Admiro a paciência de vocês, sentados, ouvindo-me pregar por horas, e então voltam na noite seguinte. Com certeza, vocês suportam muito castigo, notaram? Assim, eu sei que têm muita paciência. Então, quero dizer, por todos nós, que somos gratos a vocês, a esse irmão Thomas. Não consigo expressar meus sentimentos pelo irmão Thomas. Achei que o conhecia, mas o confundi com outra pessoa. Pude apertar a mão da sua preciosa esposa e são, de fato, servos de Cristo. E espero muito que, querendo Deus, nossos caminhos se cruzem mais vezes na vida. Se eu fosse vocês e morasse por aqui, a igreja dele seria o local que eu frequentaria. Portanto, eu gosto deles, um homem que é... Thank him for those compliments and those nice things you say. I just wondered if the people around here and all attending this convention would like to have him to come back again. What about that, huh? Everybody knows. Obrigado. Like him to come back next June and just sit with us. If you do, stand to your feet. Come on. Thank you. All right. Obrigado. Thank you very much. That's really nice. Muito obrigado. São muito amáveis. Obrigado, irmão Parker. Estou tão... Ele disse que todas as despesas foram pagas e tudo mais. Agradecemos a excelente cooperação e ajuda de todos vocês, pois, sabem, custa caro fazer essas convenções. E isso está tudo pago. Isso é muito bom. Estamos muito agradecidos. Tudo, no geral. O Senhor tem salvado, curado e tudo tem acontecido. Assim, estamos felizes em ser o que, ao ver isso, lamentaria ver este encontro ficar na história, mas surgirá de novo lá nos tempos vindouros, veremos os resultados. Agora, queremos agradecer a todos de novo pelos presentinhos que me enviaram durante esta ocasião. Sou muito grato por isso. E agora, vamos visitar o irmão Bigby na Carolina do Sul, Columbus, Carolina do Sul. E estaremos lá amanhã à noite e terça-feira à noite com o irmão Bigby. Então, vamos para a costa oeste. Quero lhes pedir, e então, suponho que dali, depois de terminarmos essa campanha ali, quero ir à África, Austrália, Nova Zelândia e por ali. Posso pedir suas orações por mim para que Deus me ajude? E muito obrigado. E somos muito gratos por tudo. Digo isso por mim e pelas pessoas do tabernáculo que estão aqui. Tenho alguns dos nossos administradores aqui, e diáconos, e alguns dos meus amigos de lá. Nosso pastor está aqui. Ainda não consegui ver o irmão Neville. Acho que ele foi apresentado. Foi? Sim, irmão Neville. Onde o irmão está, irmão Orman? Não consigo vê-lo. E, oh, que coisa! Lá atrás, grande como sempre.
Venha cá um instante. Este homem, eu sei que é um verdadeiro servo de Cristo. Ele era um metodista convicto e então recebeu o Espírito Santo. Agora ele é um metodista do Espírito Santo. Este é o nosso precioso pastor. Quero apertar sua mão, irmão Neville. Obrigado. Tem cadeiras? Conheço o irmão Neville há anos e sua amável esposa, antes mesmo de se casarem. E nos anos em que eu o conheço, ele nunca mudou nem um pouco. Só cresceu mais em Deus. Só isso. Mas posso contar com ele. Agora nós o amamos como nosso pastor. Ele está lá há anos e esperamos que fique até Jesus vir, se for a vontade do Senhor. E gostaria de dizer uma palavra ao povo, irmão Neville. Well, I'm certainly delighted to be here in company with this good man of God that's been my privilege to associate with for this 10 years. I don't know whether I've made a good Gehazi or not, but I've tried to carry the staff for this man of God. He's more than a friend to me. He's been, as it were, a father in the gospel for me also, even though I exceed him a few years in age. But yet I'm so delighted also to be in this meeting. Something got a hold of me down here in Southern Pines that I like this place real well. And I've enjoyed it immensely. I know that God had a hand in my being able to come here and be with Brother Branham in this meeting. So I've been delighted so much in being here that things have just worked out so convenient and so wonderful that I just can't praise the Lord enough tonight for all of this. But above all, I said when I came here, there is one thing that highlights the whole meeting for me, and that's this Word of God. Amen. I wouldn't, if I never see a person healed, if I never see anybody pray for the sick, if God just continues to give me His Word, there's delight that fills my soul and comes from the bottom of my feet to the top of my head. This Word of the Lord. And amen. I'm delighted that God has blessed this, our God's servant and prophet, and I felt the blessing come off of him onto me. So I'm glad I got to be here. I hope you all felt the same thing that I have in these services. God has really blessed His servant down here at this place. Is the reason I know that He expressed it a while ago. And great and mighty things that we have in faith tonight. Father, the Bible teaches us we don't need to have things visible. All we need is when we pray, believe, and we've already got them. Amen. I have them now because that's the way the Bible says it is. And I'm delighted in that because God is doing these wonderful things through this, our pastor, God's servant and prophet, Brother Branham, and may the Lord ever bless him and continue to keep him in this way. Praise the Lord. Deus o abençoe, irmão Neville, de todo o coração. Agora, sabem, quando você vai a um piquenique, se alguém enfia na terra uma árvorezinha em algum lugar, bem, não se sabe se ainda estará lá ou não. Vejam, pois só foi enfiada na terra ou algo assim. Mas quando se sabe que é um velho carvalho que ficou firme, pode-se muito bem pensar em ficar debaixo dessa árvore e descansar. Esse é o irmão Neville, sempre o mesmo todo dia, seguindo em frente. Então, estou muito feliz por isso. Temos outro irmão aqui, um pequeno pastor de uma das igrejas irmãs da nossa igreja lá. Se ele não subir aqui, gostaria que ficasse de pé. O irmão Junior Jackson, outro metodista, cheio do Espírito Santo. Junior Jackson, onde está? O irmão Junior Jackson, um metodista cheio do Espírito Santo. Aqui está ele, bem aqui, irmão Jackson. Quer dizer algo ou algo que queira dizer? Muito bem. Outro aqui é o irmão Palmer, outro dos nossos irmãos aqui. Poderia se levantar, irmão Palmer, um pastor de Macon, Georgia. É um dos nossos amigos. E o irmão Fred Sothman, sei que está aqui. Ele é um dos nossos administradores na igreja. Onde você está, Fred? Em algum lugar aqui, sentado lá atrás. Irmão Banks Wood, onde está, irmão Banks? Ele é um dos nossos outros administradores aqui.
O irmão Banks foi testemunha de Jeová, você sabe. E ele veio à reunião e tinha um filho aleijado, David, com a perna encolhida de paralisia. E eu estava numa reunião de tenda e primeiro ele viu o... Ele estava lá em Dallas, na noite, ou Houston, quando o Espírito Santo desceu na forma dessa luz e tiraram uma foto dela. O irmão Wood estava lá, assim, eu não o conhecia, e ele juntou dinheiro suficiente. Ele é empreiteiro. Ele foi à reunião seguinte. De lá, eu fui para o exterior e foi na reunião seguinte. Ele estava com seu filho aleijado e com paralisia. E enquanto eu estava lá sob a unção do Espírito Santo, passei pela multidão, falei com ele, disse-lhe tudo. Disse-lhe para se levantar. David, onde você está? Está aqui esta noite? Sim, o rapaz que era aleijado, é ele. David, se as pessoas não creem que Deus pode curar alguém que está com uma perna encolhida de pólio e tal, queria que você andasse aí um instante para mostrar como consegue andar. Sim, sim. Aqui, não para fazer um espetáculo público, mas apenas como testemunho. Ali, vejam, nem mancando ou nada mais. Perfeitamente normal e são. Estão vendo? É muitíssimo maravilhoso o que nosso Senhor pode fazer. Agora, se Ele fez isso por ele, ora, Ele fará por outra pessoa, entendem? Então, claro, é só se pudermos ter esse tipo de fé. Agora, claro, todos vocês estão familiarizados, conhecem o irmão Ben aqui. Ele só... Vocês sabem, este homem que você pode ouvir dizendo amém mais alto que todos. Vou lhes contar algo. Lamento dizer isto sobre ele, sua esposa sentada ali. Todos amamos Ben. E foi antes dele se casar. Eu estava na costa oeste e esse rapaz é do sul de Indiana. Eu estava lá na costa oeste, pregando aquela noite no Vale de San Fernando, vale, com o povo batista. Uma grande tenda cheia de gente. Agora são pessoas refinadas, você sabe. E eu estava pregando, de repente, houve um alvoroço. Aquele cabelo preto, sacudindo como um mexicano, 2 pés grandes para cima, com as mãos assim. Eu parei, disse, Ben, como afinal chegou aqui? Lá estava ele. Deus o abençoe, Ben. Levantem-se, o irmão e sua esposa. Gostaríamos que as pessoas... O irmão Ben é o que tem dito todos os améns neste canto aqui. Deus o abençoe. Amém. Deus os abençoe. O irmão Way, outro missionário, tentando abrir caminho nos campos missionários. Ele está conosco esta noite. Nós o conhecemos. Está peregrinando em nossa região há um tempo. Onde o irmão está, irmão Way? O irmão está na reunião? Vem aqui, e sua esposa. E agora eu lhes digo, a guerra entre a Inglaterra e a Noruega está resolvida. Ele é inglês e ela é norueguesa. Está tudo acabado. Pessoas adoráveis, sim, senhor. A guerra acabou. O irmão Bozé estava lá a outra noite mostrando sua foto e dizendo, bem, ele disse, há uma mulher, trata-se da irmã Sothman. Eu gostaria que ela ficasse de pé com Fred aqui em algum lugar. Pessoas adoráveis, e ela é norueguesa. Claro, o irmão Bozé é sueco. E ele disse, vocês sabem como Joseph faz. Disse, há uma senhora aqui, uma irmã. Disse, ela é norueguesa. Disse, claro, se você não pode ser sueco, é bom ser norueguês. Ao sair, ele olhou para mim e eu disse, claro, Joseph, é uma pena que nem todos possam ser irlandeses. Então, todos temos senso de humor lá. Irmão Higginbottom, onde o irmão está? Por aqui, em algum lugar. Bem, outro homem temente da nossa região. Um que foi administrador da igreja lá por anos e anos. E sua amiga, a irmã Agan Bright, a irmã Ruth Agan Bright, bem aqui. Creio que ela está sentada aqui no corredor. Levante-se. Quantos conhecem Minor Agan Bright, um dos vice-presidentes dos homens de negócios do Evangelho Pleno? É prima dele. Oh, que coisa! Se me esqueci de algum de vocês, eu estou orgulhoso de vocês, de todos. Estou feliz de que estejam aqui conosco. Não sabemos, chegando e saindo. O irmão e a irmã Dow, sentados aí também. E a irmã Brown, o irmão Brown. Irmão McKinney, outro pregador metodista com o Espírito Santo. Onde está, irmão McKinney? Onde está? Por aqui? Ele é de Ohio. Aqui, bem aqui atrás. Outro metodista firme, nascido nesta palavra, provado. Isso mesmo. Agora, no batismo do Espírito Santo, avançando para Deus. Pat Tyler.
Outro amigo íntimo meu sentado aqui. Irmão Pat, levante-se. Todos vocês devem conhecer Pat Tyler. Obrigado, irmão Pat. Deus o abençoe. Ele era um fora da lei, um pistoleiro, assassino. Deus o salvou e fez dele um santo, pegando carona pelo país para acompanhar as reuniões e tal. Sabem o que acho dessas pessoas, de onde elas vêm? Penso em Hebreus, capítulo 11. Foram cerrados e andaram vestidos de pele de cabra e de ovelha, dos quais o mundo não é digno. Todos dão seu testemunho. Tom Simpson. Onde está Tom? Ele veio? Achei que tinha visto o carro dele aqui. Ele e sua família. Pensei que estivessem aqui. Talvez eu tenha me enganado. Sim! Levantando-se e abaixando-se como um peixe mordendo a isca numa linha de pescar ali. Bump, bump. Assim. Muito bem. O Senhor os abençoe. Estamos felizes por estarem aqui. Aqui estão outros da Geórgia, de vários lugares. E estamos felizes por estarem todos aqui e por nos encontrarmos com nossos velhos amigos. Estou vendo a irmã Peckinpah de Chicago. Achei que sim. E a irmã Little. E ao lado dela, e a irmã D'Amico, preciosas e estimadas pessoas de Chicago, esse grupo de mulheres que tem sido muito especial para mim. E outros sentados aqui. O irmão, nem consigo dizer o nome dele, de algum lugar da Geórgia. Todos esses, que coisa, parece que todos ficaram por aqui. Estamos felizes por estar neste companheirismo. O velho irmão Bosworth me dizia, irmão Branham, sabe o que é companheirismo? Eu dizia, acho que sim. Ele dizia, são dois companheiros em um barco. Então, aí estamos, mas temos companheirismo. O Senhor seja benigno com vocês. Obrigado por tudo o que tem feito. E vou colocar este encontro, na minha lista como um dos memoráveis dos meus dias de ministério, por sua excelente cooperação. Estes excelentes irmãos e irmãs, e todos tão acolhedores. Sinto-me tão à vontade que preguei até ficar rouco. Agora, o irmão Ned Iverson vai continuar os cultos depois de mim, lá na Colômbia, lá com o irmão Bigby. Irmão Ned, o irmão está aqui esta noite? Não sei se... Sim, lá atrás. Um presbiteriano cheio do Espírito Santo. E o Dr. Lee Vail e sua esposa, preciosos e queridos amigos meus. O irmão Vail tem trabalhado comigo na reunião, um amigo precioso. Acho que esses homens foram todos apresentados e tal. O irmão está aqui, irmão Vail? Está no recinto esta noite? Lá atrás. O Senhor o abençoe. Irmã Vail, onde está? Só consegui cumprimentá-los de longe. Deus a abençoe, irmã. Estamos muito felizes em tê-los aqui. E orem por mim agora. E estou seguindo em frente, pela fé, crendo que a qualquer momento podemos ver a vinda do Senhor. Não sei bem como, quando, onde, mas quero estar pronto quando ele vier. E às vezes posso achar que pode ser desta maneira e pode ser de outra maneira. Mas seja como for, quero estar lá quando ele vier. Quero ir com ele. Agora, essa é a minha ambição. E não só quero ir, quero que todos os meus amigos. E quero que todos os meus inimigos também vão. Quero que todos vão. Tive uma pequena visão, ou não quero chamá-la de trasladação. Nunca tive uma visão assim. Eu estava olhando lá de cima para isso, olhando para mim mesmo aqui recentemente. Muitos de vocês leram isso nas revistas e tal. Amigos, vocês não podem se dar ao luxo de perder isso. Não façam isso. Agora, há algum lugar lá. Estive lá como estou aqui, olhando para mim mesmo. Tenho tido visões, sei como são visões. Se foi uma visão, foi a mais estranha que já tive. E vi as pessoas, as que já partiram. Eu as vi lá. Os velhos eram jovens e estavam ali de pé, seres humanos como eu, só que sem pecado. Era além da perfeição, sublime. Não se poderia expressar o que era. E quando soube que tinha de voltar, só havia uma coisa pela qual eu voltaria. Para tentar convencer as pessoas. Seja o que fizerem, não percam isso. Não percam, não percam. Vocês não podem se dar ao luxo de perder. Tudo ou mais, deixem tudo para lá.
Mas preparem-se para isso. Vejam, seja o que fizerem. Irei aos campos missionários agora, querendo o Senhor, neste inverno, quando voltar dessas viagens. Então, estejam em oração por mim, pois aqui é fácil. De vez em quando você vê um espírito imundo entrar numa reunião e tentar perturbar. Mas naqueles lugares são feiticeiros e demônios. É melhor você saber do que está falando. Com certeza, pois são demônios e de fato o desafiarão. Mas, como nenhuma vez digo isso com a mão aqui na minha Bíblia, nenhuma vez, se vocês sabem, podem imaginar quantas vezes ao redor do mundo isso foi desafiado. Mas Deus sempre entrou em cena e rasgou as cortinas e se mostrou Deus, tal como era no tempo de Elias. Ele ainda é Deus. Sim, nenhuma vez. É por isso que alguns de vocês, alguns ministros, vêm e me pedem para ir aos seus encontros. Eu espero até me sentir guiado a ir. Então, se vou, estou indo em meu próprio nome, se vou assim, só para ser seu amigo. Mas quando me sinto guiado a ir, então posso ir em nome do Senhor Jesus. Quando saio daquele avião, ele me pertence. Amém. Tomo o controle de tudo, em nome de Jesus Cristo. Então, você há de se encontrar com ele lá, pois você é embaixador de Deus, então. Mas agora, quando alguma igreja o envia ou algum amigo o chama algo, você só vai presumindo de novo. Que coisa, presumindo. Acho que vocês estão cansados de escutar isso. Agora, vamos abrir a graciosa e antiga Bíblia. E antes de fazermos isso, oremos. Vejam, estamos falando e tal, e agora vamos centrar nossa mente nele agora por alguns minutos. Nosso Pai Celestial, estávamos agradecendo ao povo por sua bondade e seus grandes sentimentos generosos por nós. E o quanto apreciamos isso. E agora, Pai, queremos agradecer a Ti, acima de tudo, pois foste Tu, Senhor, que fizeste isto. Foste Tu que nos abençoaste e nos deixaste assentar juntos em lugares celestiais em Cristo. Satanás teria incomodado e arruinado nosso encontro, mas Tu nos amaste tanto que permitiste que todos nos reuníssemos e tivéssemos companheirismo junto à palavra. E apreciamos tanto isso, Deus, mesmo estando um pouco rouco pelo esforço da voz. Senhor, tive momentos tão maravilhosos, sentindo o Teu Espírito abençoando minha alma. A palavra, sem falta de nada, fluindo como rios, a ponto de eu ter de me sentar. Deus, estou tão grato por isso. E que nosso irmão Parker e todos da sua equipe e este lugar que nos convidou, Senhor, sejam abençoados. Dá-lhes milhares de almas. Ouve quando orarem pelos enfermos. Ouve suas orações, Senhor, e cura os enfermos. E quando estiverem tentando fazer algo em Teu nome, honra, Senhor. Dá-lhes o fruto do Espírito. E dá-lhes o grande desejo do coração deles, Senhor. Almas como salário. Que naquele dia em que nos apresentarmos diante de Ti, as almas venham de todos os lugares, abraçando este homem precioso e piedoso e sua equipe. Se o irmão não tivesse ficado no campo, irmão Parker, não estaríamos aqui. Ó Deus, sabemos que esse é o desejo sincero de qualquer verdadeiro servo de Cristo, saber que podem guiar seres humanos pobres e perdidos a um Cristo que salva. Obrigado por tudo isso. E agora, Senhor, rogamos que abençoes cada um e abençoes as reuniões que estão para ocorrer em todo lugar. Vai com cada família. Sê com eles quando partirmos esta noite para irmos a nossos lares. Sê conosco na estrada. Fica no volante. Mantém o inimigo longe de nós, Senhor. E rogo que concedas estas coisas. Agora, dá-nos o desejo do nosso coração. Cada pedido esta noite. E o meu é, Senhor, que repartas o pão da vida para nós de novo esta noite. Se houver alguém aqui que não esteja salvo, salva-o. Qualquer um necessitando do batismo do Espírito Santo, que ele venha esta noite. Qualquer enfermo, cura-o. Qualquer cansado, dá-lhe alegria. Concede, Senhor. Abençoa a Tua palavra agora, enquanto a lemos, e que o autor nos dê o contexto. Pedimos em nome de Jesus.
Amém. St. John, São João, capítulo 1, 35 a 41. Gosto de ler estas preciosas palavras. E no dia seguinte, Jesus estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, perdoe-me, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. and looking upon E Jesus vendo as passar a he Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E dois discípulos, os dois discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? They said unto him, E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer, mestre, onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede. E foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de Jesus, ou João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas. Thou shalt be called Cephas, which is Tu serás chamado Cefas, que quer dizer uma pedra. Agora, que Deus acrescente suas bênçãos a esta palavra. want to draw tonight. Agora quero tirar esta noite, querendo o Senhor, por um instante, para uma palavra, duas palavras que quero usar daí. As duas palavras que quero usar são preocupado e convencido. Now, Agora, como sabemos, e todos sabemos, que estamos vendo agora um grande esfriamento in the nation, nações afora. Quando comecei, havia muitos enfeites na reunião. As pessoas estavam em reuniões de oração em todo lugar. Criticavam, jornais me criticavam. Uma mulher viajou 4.800 quilômetros de táxi só para chegar à reunião no Canadá. Eles não estão mais tão preocupados. Parece que houve um esfriamento. E parece que não há muita preocupação. Não muita, afinal. Não tanto quanto deveriam. Pouquíssima preocupação. Agora, praticamente a única preocupação que temos não são aquelas reuniões de noites inteiras. Quando eu fiquei na plataforma uma vez por 8 dias e noites sem sair tentando orar por todas as pessoas. E no final havia 40 e tantas mil pessoas esperando para receber oração, entendem? Não se conseguiria. Mas levavam um grupo por ali e iam para a mata, levavam um grupo por ali e iam para a mata, ministros orando pelas pessoas até receberem o batismo do Espírito Santo. Não conseguiam descansar até receberem o Espírito Santo. Desculpem-me, eu disse 42 mil. Se olharem na revista, havia 28 mil, creio que foram, que ainda estavam esperando. Por quilômetros em volta de Joanesburgo, não havia nenhum lugar que se pudesse alugar, e cidades de tendas montadas e tal. Não estão mais tão preocupados, estão vendo? Os fogos do reavivamento estão se apagando. concerned is now Preocupado agora é apenas venha e una-se à igreja. Ou uma grande preocupação é apoie alguma missão de rádio ou algum assunto de televisão e fazer disso algum tipo de show. É para o bem, claro, com certeza. Grandes edifícios, construindo grandes escolas e tal. Parece que essa é a preocupação agora. Parecem ter perdido a visão dessa oração em instância e, como tinham, something algo aconteceu. Só gostaria de saber o que foi. E agora, eles não parecem estar preocupados a respeito. Você poderia visitar esta igreja ou chamar pessoas para virem ao altar e se apressavam para o altar. E vi o tempo em que estava pregando, antes mesmo de terminar meu sermão.
O altar e pelos corredores estavam cheios de pessoas. Vi o tempo em que o Espírito Santo se movia na audiência e predizia e contava algo a alguém e as pessoas se maravilhavam e desmaiavam em seus lugares. Há algo errado em algum lugar. Ainda estou fazendo o mesmo, ainda o mesmo evangelho. Não mudei nada desde que comecei. Comecei com a pura palavra de Deus e fiquei nela desde então. 32 anos estou atrás do púlpito e nunca retirei nada, nem mudei nada. Exponho exatamente como quando comecei. Não posso me retratar disso. É a palavra de Deus. E se eu a disser como foi dito aqui, da próxima vez tenho de dizer o mesmo, pois aqui está como está escrito aqui, entendem? Então, não posso fazer nada a respeito disso. E o Espírito Santo ainda está fazendo o mesmo. Então, mas parece que não há suficiente preocupação. Agora me pergunto por que não há preocupação como havia? Creio eu, o motivo de não haver tanta preocupação como antes é que não estão tão convencidos como antes. Você tende a estar convencido antes de poder estar preocupado. Não preocupados. Vocês gastam o tempo agora, em vez de evangelizar e tentar fazer algo, todos querem uma grande escola ou algo bem grande que possam ensinar. E fazer com que os ministros tenham melhores modos no púlpito e tal. Sabem em que creio? Creio que as pessoas não estão convencidas de que Jesus virá em breve. Não creio que estejam convencidas de que ele virá nesta era. E creio que é por isso que não estão preocupadas, porque não estão plenamente convencidas. Certo. Elas não estão convencidas de que ele está com elas. Se estivessem, elas voltariam à palavra. Isso mesmo. E agora, muitas pessoas podem entender mal. Amor é disciplina. Você deve disciplinar as pessoas se as ama. Se sua filhinha estivesse sentada na estrada, como eu disse esta manhã, fazendo bolos de barro, se de fato a ama, você a tiraria dessa estrada. E se sua esposa dissesse, João fulano, seja qual for o seu nome, você sabe, você a deixasse sair com outro homem porque disse, bendita seja, ela quer sair, e eu a amo tanto que vou deixá-la fazer isso. Você seria um péssimo exemplo de marido. Ela deveria se livrar de você e arranjar alguém que a ame, que cuide dela. Não quis dizer dessa forma, pois não se pode fazer isso. Mas ao que estou tentando chegar é isto. E se Deus tivesse dito a Eva, pobre Eva, você sabe, você é minha filha. Você não teve intenção de fazer isso. Claro, ela não teve intenção de fazer isso. Com certeza não teve, mas fez. E sabemos que ela fez. Ainda vemos os resultados disso. Mas vejam, ele a amava e ele teve de cumprir a sua palavra para ela. E Deus tem de cumprir a sua palavra para nós, então devemos obedecer a sua palavra. E quando obedecemos a sua palavra e o vemos então vindicar o que ele disse que faria, então estamos convencidos, isso mesmo, de que a palavra está certa. Agora, quando trazemos aqui, não faz muito, este grande evangelista com um muçulmano, vocês leram no jornal, como eu li, este muçulmano desafiou esse evangelista de que Jesus Cristo era a adoração de um homem, que as pessoas estavam seguindo um homem. Ele cria no mesmo Deus que o evangelista, mas disse, Jesus não é seu filho, é só uma adoração feita pelo homem. E ele desafiou o evangelista, disse, a Bíblia disse que as obras que ele fez, Cristo, seus seguidores, farão o mesmo. Ele disse, agora
trarei 30 enfermos e você trará 30 enfermos e curarei cada um que você curar. Entendem? E o evangelista fugiu. Pegou um voo. E creio que se fosse o evangelista, se não tivesse fé suficiente para curar, eu nunca teria deixado aquele incrédulo ficar assim. Eu diria, conheço alguém em nosso meio que tem fé para fazê-lo. Por quê? Você tem de estar convencido primeiro de que é Deus, então você terá convicção. É verdade. Convencido primeiro, então você terá sua preocupação. Embora as pessoas afirmem que Deus está com elas, mas não é tudo. Mamãe dizia, as atitudes falam mais alto que as palavras. Claro que falam. Você deve agir nisso, crer nisso, estar convencido e então ficará preocupado. Jesus disse, se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Agora, é aí que acho que falhamos muito. É em apacentar as suas ovelhas. Se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Hoje é quase tosquia as minhas ovelhas. Levam-nas ao ponto de pegar tudo o que elas têm e as fazem prometer dar sua casa e toda a sua aposentadoria e tudo mais. Isso é tosquiar. Jesus nunca disse isso. O irmão Parker disse esta manhã, Deus ama o seu povo. Ele ama as suas ovelhas. Ele disse, apacenta-as. E as ovelhas devem receber alimento de ovelha. E ele nunca disse, instrui as minhas ovelhas. Ele disse, apacenta-as, não para instruí-las, apacenta-as, dá-lhes alimento de ovelha. Qual é o alimento de ovelha? O pão da vida. Jesus é o pão da vida, o evangelho, a verdade. Pregue-o sem fazer concessões. Então, você saberá que quando tiver de responder pela alma delas no dia do juízo, como ministro do Evangelho, você poderá se levantar e dizer, isso é o que estava escrito na palavra. Apacenta-as com a verdade. Apacenta as minhas ovelhas. Quando João ficou tão preocupado, pois sabia que o Messias viria em sua era, João Batista sabia disso. Assim, ele sabia que o Messias viria na era em que ele vivia. Mas quando saiu do deserto, ele não fundou escola, não fundou faculdade, não fundou organização. Por quê? Ele estava convencido de que o Messias viria em seu tempo. Seu alimento, sua mensagem, sua atitude deram testemunho disso. E cremos que ele virá nesta era. Porque queremos acumular grandes coisas? Por que haveríamos de querer gastar milhões de dólares construindo escolas e prédios e então dizer que Jesus está vindo? Ora, o público sabe que algo está errado. Eles sabem que você está falando sobre algo em que não crê. Pratiquem o que pregamos. Isso mesmo! Agora, devemos fazer isso. João estava tão convicto. Quando nasceu, ele sabia que teve um nascimento peculiar. Todos sabemos como Zacarias viu o anjo. E isso deve ter sido uma pressão para o velho casal. Zacarias era idoso e Isabel era idosa. Mas eles tinham crido que Deus, algum dia, lhes daria um bebê. Ela era estéril. E sabemos que quando João nasceu, o nascimento peculiar, e sabendo que ele seria servo de Deus, deve ter sido difícil para o velho casal, pois eles sabiam que, conforme o tempo da vida, eles não viveriam até ver esse menino entrar em seu ministério. E o pai de João era sacerdote. Mas, com esse chamado, em vez dele frequentar o seminário de onde seu pai saiu, ele não podia ir lá. Ele não podia arriscar.
Ele não podia se misturar com isso, pois ele viu que na Escritura ele devia ser a voz do que clama no deserto. Ele viu que deveria ser o mensageiro que iria adiante do Messias. Ele deveria estar certo disso. E esperou no deserto até estar convencido. E então ficou preocupado. Ele estava convencido. Ele queria ficar. Ele estava tão certo de que veria Jesus que disse isto. Aí ele está entre vós agora. Há um entre vós que não conheceis. Oh, gosto disso. Há um entre nós esta noite, mas estou feliz por nós o conhecermos. E creio que ele é aquele que está testificando. O grande Espírito Santo está testificando que Jesus virá em breve, pois está de acordo com a palavra. E todos os sinais estão se cumprindo. Estamos no tempo do fim. Ele não queria declarar algo sobre ele, cometer qualquer engano. Assim, ficou no deserto, até estar convencido de que saberia qual era o Messias. E Deus lhe disse que tipo de sinal procurar quando visse o Messias. Então, quando o viu e viu o sinal que deveria segui-lo, ele ficou convencido de que era ele. Ele disse, eu testifico que é ele. Pois Deus, que lhe havia dito e predito pelo profeta 712 anos antes dele nascer, que ele era a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai a sua vereda. E o Deus que o pré-ordenou e o predestinou para o trabalho, ele esperou nesse Deus até ouvir desse Deus. Amém! Quando esse Deus lhe disse o que ia acontecer, ele ficou convencido. Quando ele viu aquele sinal, disse, lá está ele. Amém! Se fôssemos tão sinceros assim, se esperássemos no altar, não para receber alguma sensaçãozinha e pular e sair correndo, mas ficássemos ali, não importa o que aconteça, fique ali até estar perfeitamente convencido pelo poder da sua ressurreição, de que o Espírito Santo se apoderou de você e o controla, e você é uma nova criatura em Cristo. Fique ali até estar morto e ressuscitado. Então não irá às águas como um hipócrita. Você irá até lá e saberá que ele morreu por você e você morreu com ele. Agora você irá descer para ressuscitar com ele, mostrar ao mundo que você crê que ele morreu e ressuscitou e que você está morto com ele e já ressuscitou e que agora se assentará em lugares celestiais comendo alimento de ovelha. Isso mesmo. André, este grande de quem estamos falando, irmão de Simão, ficou a noite toda até estar convencido. Enquanto ia pela margem, João, este grande profeta, dizia, há um, o tempo está próximo. Todos vocês, gerações de serpentes traiçoeiras, não pensem em dizer, pertenço a isto e pertenço àquilo, temos por pai a Abraão. Digo-vos que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Oh, ele estava pondo um machado à raiz da árvore. Vejam, João era um homem do deserto. Vejam do que ele falava. Machados, árvores, cobras, vocês estão vendo? Era com o que ele estava acostumado lá no deserto. Ele disse, o machado está posto à raiz da árvore. E toda árvore que não produz bom fruto será derrubada e queimada. Batendo com o machado na árvore, cortando cabeças de cobras e tudo mais. Ele era um homem do deserto. Não é de se admirar que Jesus disse que fostes ver essa bem-aventurança esquecida, como preguei sobre isso, quando ele cruzou o monte, os discípulos de João disseram, que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ele disse, esse é o tipo que chamam de doutor, santo padre.
e usam roupas delicadas. Eles beijam os bebês e casam os jovens e enterram os velhos. Ele usa um canivete. O que um homem como esse saberia de uma espada usada com as duas mãos na frente da batalha? Fostes ver um? Alguns disseram, então fostes ver uma cana agitada por qualquer vento ou qualquer grupinho que possa vir, mudá-lo disso para aquilo e disso para aquilo? João não. Ele estava convencido. Ele sabia onde estava. Ele conhecia sua posição. Não estavam sacudindo João de um lado para outro. Não, não. Disse, que fostes ver então? Um profeta? Ele disse, eu vos digo, maior do que profeta. Ele é muito mais do que profeta. Então João ficou convencido e começou a pregar. E André tinha assistido às reuniões. E assim, quando Jesus passou e André e outro discípulo estavam lá, e João apontou e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eles o seguiram. Gosto disso. Gostaria de poder ter essa força em minha pregação. Quando digo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e cada pessoa fosse atrás dele. Que coisa, que eu... Onde o encontro, irmão Branham? Posso lhe mostrar. Não faz muito, eu estava numa reunião dos homens de negócios e estava pregando na costa oeste. E um homem se aproximou de mim e disse, diga, o senhor não é pregador? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, o que está fazendo com estes homens de negócios? Eu disse, sou homem de negócios. E ele disse, em que tipo de negócio está? Eu disse, negócio de segurança. Ele disse, que tipo de seguro? Eu disse, segurança. Disse, de que tipo é? Eu disse, bendita segurança. Jesus é meu. Eu disse, se estiver interessado numa apólice, gostaria de conversar sobre ela. Um amigo meu, o Sr. Snyder, um precioso homem, veio à minha casa. Eu o conheci quando eu era pequeno e estudamos juntos. Ele disse, Billy, gostaria de lhe vender um seguro. Bem, certa vez, trapacearam comigo num seguro e nunca mais fiz um. Assim ele disse. Eu disse, Wilmer, eu com certeza iria... Gosto de você, mas eu disse, eu já tenho segurança. Ele disse, tem? Minha esposa olhou para mim como se eu fosse um hipócrita. Ela sabia que eu não tinha seguro, mas eu disse segurança, entenderam? Ele disse, desculpe, Billy. Ele disse, com qual companhia? Eu disse, a vida eterna. Disse, acho que nunca ouvi falar dessa companhia. Eu disse, deveria. Estou convencido de que está certa. Está certa. Assim João pregou e disse, aí está ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando o vejo se mover por uma audiência, escolher um pecador ou uma pessoa enferma e falar com eles e saber que esse é o próprio Deus. E qualquer um que tivesse algum entendimento saberia que eu não poderia fazer isso. Eu gostaria de dizer, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Gosto que as pessoas digam, eu creio. Agora me arrependo dos meus pecados, creio em Jesus Cristo. Gosto de vê-las fazer isso. E estes discípulos foram logo atrás de Jesus. E ele olhou em volta. Ele os encontrou e disse, que buscais? Disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele disse, vinde e vede. Agora esse é um convite maravilhoso. Vinde e vede. Gosto disso. Foi o que Filipe disse a Natanael quando Natanael disse, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele disse, vem e vê. Então venha e verifique. Não fique em casa e critique. Venha e verifique, entendem? Venha, veja você mesmo. Agora, disseram que era no período da tarde, então André ficou a noite toda. Esse é um bom jeito. Ficou até se convencer.
O que aquele homem lhe disse aquela noite, o que ele lhe disse ou o que fez. Houve algo que convenceu André totalmente de que ele era o Messias. No dia seguinte, bem cedo, imagino, ele pegou sua capa e chapéu e partiu, pois Pedro estaria pescando no rio. E disse: "Vem, veja quem encontramos. É o Messias." Ele estava convencido. Quando ficou perfeitamente convencido de que era o Messias, ele ficou preocupado com seu irmão. Esse é o problema esta noite. As pessoas não estão convencidas da mensagem. As pessoas não estão convencidas do Espírito Santo. Se de fato ficarem convencidas, então vocês ficarão preocupadas. Você fará tudo o que puder para fazer o que tem a fazer. Diz: "Bem, irmão Branham, não sou pregador." Bem, você também pode fazer algo. Lembro-me de certa vez que fiz um encontro. Houve um agricultor que foi salvo e cheio do Espírito Santo. E ele não tinha nada além da sua experiência e um caminhão. Mas ele transportou tantos para o encontro que conseguiu que mais 30 fossem cheios do Espírito Santo antes de... Por quê? Ele ficou convencido. E quando ficou convencido, ele ficou preocupado. Sua filhinha foi curada. Tínhamos doentes todas as noites, um caminhão cheio deles, trazidos de todo lugar. 30 receberam o Espírito Santo, estão vendo? Ele ficou convencido de que isso estava certo, então ficou preocupado com as outras pessoas. E se estivermos convencidos de que Jesus virá em breve, estaremos preocupados com os nossos perdidos. Faremos tudo o que pudermos para divulgar o Evangelho. Jacó ficou a noite toda lutando, certa noite. Aquele príncipe lutador, ele lutou a noite toda. Ele estava fugindo de Esaú aqui e acolá. Estava morrendo de medo dele e ouviu que Esaú estava chegando. Ele colocou sua esposa do outro lado do riacho, foi para o outro lado e ajoelhou-se. Vocês sabem, Deus desceu e segurou Jacó e lutaram a noite toda. Assim, ele de início não estava plenamente convencido, mas quando Deus terminou com ele, ele ficou convencido. Sim, ele ficou e esperou até estar convencido de que era Deus. Irmão, então ele perdeu o medo de Esaú. Atravessou o rio, estava fraco e mancando. Parecia o pior momento em que ele poderia estar. Ele estava mais fraco do que nunca. Ele tinha ficado aleijado e tal, mas Esaú lhe disse: "Você me deixará enviar um exército para ajudá-lo?" Disse: "Não preciso de ajuda." Por quê? Ele estava convencido de que o Deus com quem teve contato poderia cuidar dele. Aleluia! Se as pessoas tão só fizessem isso. Se você puder estar convencido de que o Deus que o controla estremece seu coração, faz de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Que venha a doença, a morte ou qualquer outra coisa, você está convencido de que Ele pode cuidar bem de você. Claro, amém. Gosto disso. Sangar, o rapazinho de quem falamos a outra noite, estava preocupado com sua família. Sim, ele sabia que estavam com fome. E os filisteus subiram, 1000 deles, creio, 600 e tantos. Creio que 600 deles vieram pela estrada, homens armados. Ele estava preocupado com sua família, pois eles morreriam de fome naquele inverno. Mas ele ficou lá, pensando e refletindo o que poderia fazer. Ele ficou lá até estar convencido de que Deus cumpre a sua promessa. Agora, vejam o que ele poderia ter pensado. Agora, aqui, meu pai Abraão, de quem trago no corpo o sinal da circuncisão, pois creio que Abraão foi um homem de Deus. Ele estava convencido. Ele deixou sua casa, deixou tudo o que tinha para servir a Deus. E aquele dia no monte, quando ofereceu o carneiro no lugar de Isaque, Deus disse a Abraão: "Porque fizeste isso, a tua descendência possuirá a porta do inimigo." Isso mesmo, a tua descendência, Abraão, eu te prometo, eu juro. Aleluia, oh, que coisa. Agora me sinto religioso. Juro por isso.
Abraão, a tua descendência possuirá a porta do seu inimigo. Agora, Sangar podia dizer: eu sou a descendência de Abraão. Amém! E se Sangar podia pensar assim, sendo a descendência natural de Abraão, que tal esta noite? E nós, sendo a descendência real de Abraão? Oh, ufa! Vocês acham que estou louco? Talvez esteja. Deixem-me em paz. Sinto-me melhor assim do que quando tinha outra mente. Sim, descendência real de Abraão. A igreja é a descendência real, prometida. E se a descendência natural podia ter tanta coragem, o que a descendência real deveria fazer com a presença do Espírito Santo ungindo em volta, se mostrando? Ufa! Glória! Claro! Sangar disse: sou descendência de Abraão. Quando começou a pensar nisso, Deus disse a Abraão: eu creio nisso, que sua descendência possuirá as portas do seu inimigo. E lá estão eles, entrando, marchando pela minha porta. Apenas estendeu a mão, pegou uma aguilhada de bois. Agora, ele não parou, ele não esperou para aprender a duelar ou disse: agora espere aí, sou a descendência real, sou a descendência de Abraão, sou circuncidado. Então, sabe, todos esses filisteus são bons guerreiros, estão praticando há muito tempo. Irei ao seminário e vou tirar meu PhD e LLD e aprenderei a duelar, aprenderei o catecismo, todas as regras da igreja. Se tivesse feito isso, teria sido tudo o que ele saberia a respeito. Ele só saberia isso e não poderia tê-lo vencido. Então não poderia ter se equiparado ao inimigo. Você não pode se equiparar ao inimigo. Eu não posso. Mas lembro-me que estou vivendo sob uma promessa, aleluia, que seus poderes já foram mais do que equiparados e conquistados e derrubados. Sou mais do que vencedor agora mesmo. Não eu, mas estou naquele que o venceu por mim, vejam, e que continua vivendo. Sou parte da descendência real de Abraão. Pense nisso um minuto. Então, pegue sua aguilhada de bois. Afaste esse demônio da dúvida de você. Sim, disse, não consigo aprender a duelar. Se eu fizesse, seria só o que ele saberia fazer. Só duelar. Seria só do que ele poderia ter falado. Hoje é o que tentamos fazer. Os homens dizem: recebi um chamado na vida para ser ministro. Bem, agora, filho, vou ligar para o bispo e verei se posso deixá-lo ir à escola e você poderá aprender psicologia e aprender todas estas coisas. E uns 10 anos no seminário poderão prepará-lo. Com certeza irá prepará-lo para que nunca mais possa se levantar. Que diferença, então, é enviar um ministro hoje do que era na primeira igreja? Eles não esperam 10 anos, esperam 10 dias. Se você leva 10 anos para ser convencido, eles foram convencidos em 10 dias. Amém. Ele pode estar convencido sobre psicologia, mas é preciso estudar joelhologia. Em apenas 10 dias, eles foram convencidos. E então, ficaram preocupados com os outros. Alguns deles nem sabiam assinar o próprio nome. A Bíblia disse que eles eram indoutos, iletrados, mas estavam convencidos. Aleluia! Não estou interessado em instrução, estou convencido de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, estou convencido de que este é o Espírito Santo, estou convencido de que Ele é o curador, estou convencido de que Ele é o Salvador, estou convencido de que Ele virá, estou convencido de que isto é aquilo, estou convencido, creio nisso. Eles disseram que estavam convencidos. Algo aconteceu. Eles estavam convencidos, então
Ficaram preocupados depois que ficaram convencidos. Eles ficaram preocupados em levar a sua palavra aos demais. Foi um bom sinal de que estavam convencidos. Eles estavam preocupados. Eles não estavam preocupados com instrução, preocupados em saber se sabiam dizer amém certinho. Não estavam preocupados a que organização pertenciam ou se tinham ou não um cartão de companheirismo. Eles estavam convencidos de que ele era tudo de que precisavam. E estou assim esta noite. Estou convencido de que só precisamos de Cristo. Não precisamos de um novo prefeito. Não precisamos de novos presidentes. Não precisamos de um novo exército. Não precisamos de uma nova bomba. Precisamos de Jesus. Era tudo de que estavam convencidos. E também criam que ele iria. Estavam convencidos de que ele supriria tudo de que precisavam. Vocês estão convencidos assim esta noite? Diga, estou convencido. Não importa o que venha diante de mim, ele resistirá a isso. Não importa o que venha diante de mim, estou convencido de que ele cuidará de mim. Ele disse que cuidaria. Estarei convosco e em vós até o fim da era. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, ele cuidará de si mesmo. Isso mesmo, pense só no dia de hoje. Se Deus assim vestiu o campo e a erva do campo, que hoje existe, amanhã não existe, e se ele se preocupou o suficiente para que nenhum passarinho pudesse cair na rua sem que ele soubesse, quanto mais sabe ele das nossas necessidades? Estou convencido. É por isso que vocês não me veem mendigando ofertas, e isto, aquilo. Estou convencido. Se eu ficar com esta palavra, Deus ficará comigo. Estou convencido. Não precisa ser oferecido. Virá de alguma maneira. Eu estou convencido mesmo. Eu creio em cada palavra que ele disse. Estou convencido disso. Estou convencido de que ele suprirá todas as necessidades que eu tenho. Não terei de me preocupar com isso. E eles também estavam convencidos de que não precisavam de um monte de psicologia e adotar todas essas outras coisas. Estavam convencidos de que aqueles que foram a quem eles pregaram que o que tinham era só disso que precisavam. Esse é o problema hoje. Estão tentando introduzir outras coisas neles, credos e tal. Vocês nunca estiveram tranquilamente convencidos de que o Espírito Santo está certo. É só disso que é preciso. É só disso que você precisa. É só disso que qualquer um precisa. Estive na África não faz muito. Estavam tentando instruir aquelas pessoas lá e as tribos, e quando as levavam ao homem branco, eles adotavam o pecado do homem branco. Tinham seu próprio pecado lá na tribo. Ao levá-las, adotavam o pecado do homem branco. Então, ele era 2 vezes mais filho do inferno do que era no princípio. Ele só precisa de uma coisa. Precisa de Cristo. Amém. Hudson Taylor, certa vez, nunca ouviram falar de Hudson Taylor, o grande missionário na China? Havia um jovem nativo, ele foi salvo, disse que tinha um chamado para o ministério. Ele foi e disse ao Sr. Taylor, Sr. Taylor, devo fazer 4 anos de psicologia, diversas coisas que ele deveria fazer. E quanto tempo levarei para receber meu bacharelado em humanidades? O Sr. Taylor disse a ele, filho, não queime a metade da vela antes de começar. Não, é o que também penso. Não espere até queimar metade da vela e algum tipo de instrução ter sido enfiada em você, algum tipo de formol. Não faça isso, mas eu digo, assim que a vela estiver acesa, comece. Não estou tentando apoiar a ignorância, mas eis o que quero dizer. Se não sabe mais nada, diga-lhes como a vela acendeu. É só disso que precisam saber. Diga-lhes o que acendeu a vela. Diga-lhes o que está queimando ali. Apenas diga-lhes como acendeu. Deixe que acendam. Eles irão cuidar do resto. Com certeza. Você não tem de dizer, usar todo tipo de palavras grandes que, para começar, não conhece e que não significam nada depois de conhecê-las, entendem? Apenas diga-lhes, glória a Deus, o Espírito Santo me tocou e sou um homem diferente. Diga-lhes como a vela acendeu. Não espere até queimar, então virar fumaça a essa altura. Muitos deles hoje
Apenas diga-lhes como acendeu. O cego a quem Jesus deu a vista lá. Fizeram tanto alvoroço. Lembram-se de quando ele passou? Os discípulos disseram: quem pecou? Ele ou sua mãe, seu pai? Jesus disse: ninguém, mas para que se possam manifestar as obras de Deus. E ele lhe deu a vista. Aqui vieram todos os escribas e fariseus, e seu pai e sua mãe estavam mortos de medo, pois já haviam dito: se alguém der ouvidos a esse Jesus de Nazaré, esse profeta, receberá uma carta da igreja, será expulso. Não mudaram nem um pouco. Vejam, o mesmo. Qualquer que o ouvir ou for à sua reunião, você está fora da igreja para começar. Apagam seu nome do livro. Assim foram e chamaram seu pai e sua mãe. Disseram: este é o vosso filho? Disseram: sim, é. Disseram: sabemos que este é nosso filho e sabemos que nasceu cego. Bem, disse: como conseguiu sua visão? Disseram: perguntai-lhe a ele mesmo. Tem idade. Disse: dá glória a Deus, este homem é pecador. Ora, ele não tinha como falar sobre teologia com eles. Claro que não. Mas uma coisa ele sabia, ele estava convencido de que podia ver. Ele disse: se é pecador, não sei de que escola ele veio, nem nada a respeito, mas este é um bom argumento que tenho. Outrora, sendo cego, estou convencido de que posso ver, pois ele me disse que eu podia e o escutei. Aleluia! O mesmo comigo. Outrora fui cego, mas agora vejo. Outrora não conseguia ver isso, era pecador. Ele abriu meus olhos, estando outrora cego, agora vejo. Ele tinha um bom argumento, claro que tinha, tanto que não conseguiram convencê-lo. Por quê? Ele estava convencido de que podia ver, e estava convencido. Isso, ele disse, é algo estranho agora. Vocês se levantam, vocês homens aqui, são os líderes religiosos da nação, e dizem que não sabem de onde este homem veio, e aqui ele realiza um milagre em mim que nunca foi feito no mundo. É algo estranho. Irmão, creio que ele foi um teólogo muito bom nisso. Por quê? Ele estava convencido. Houve algo que o convenceu. Ele estava cego. Ele podia ver. Davi, quando chegou ao exército de Saul, Golias do outro lado. Davi era o menor do grupo. Golias era o maior. Saul teria sido o melhor rival. Saul tinha uns 2,10 metros, eu acho, ou mais, talvez 2,40, cabeça e ombros acima de todo homem em seu exército. E Davi era o menor homem lá, e era o único homem sem treinamento lá. Mas, irmão, ele estava convencido. Glória! Está vendo? Gosto da aparência que tenho. Notem, ele não foi treinado, não tinha lanças, não sabia nada disso, e era só um rapazinho ruivo. Mas estava convencido e estava preocupado com um exército que se chamava o Exército do Deus Vivo. E estava convencido de que Deus, que o havia ajudado com aquela funda a matar um leão e um urso, sem dúvida poderia matar aquele filisteu incircunciso. Ele estava convencido. Então, ficou preocupado com o exército. Independente de quanto ele tinha, se você está convencido, então se preocupa. Mas primeiro tem de estar convencido. Assim, ele estava convencido. Lembro-me de certa noite muito quente, assustadora por toda parte, indo para a guerra. As chances não estavam a favor dele. E ele orou. Estava deitado lá embaixo de uma amoreira. O exército já estava pronto lá para enfrentá-lo. Ele estava deitado sob esta amoreira e depois de um tempo, ele ouviu algo vindo e passou pelas amoreiras e saiu do outro lado. Ele ficou convencido, irmão. Não importava quais fossem as chances, ele estava convencido de que Deus haveria de ir adiante dele. Homens, se puderem ficar de pé aqui esta noite, não importa o que haja de errado com vocês. Se puderem sentir esse vento impetuoso do Espírito Santo passando por vocês e dizendo: eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. Eu te curo agora. Se puderem estar convencidos, irmãos, não importa qual seja o contato lá, você já sabe que vai acontecer. Com certeza. Ele estava convencido e então ficou preocupado.
Sansão, ali diante dos filisteus, só com uma queixada de mula na mão. Ele não estava, nem estava armado, mas estava convencido de que o Deus que o levantou podia, com aquela queixada de mula, matar aqueles filisteus, e matou 1000. O profeta fugitivo, Moisés, quando Moisés ficou convencido de que era Deus naquela sarça, sabem, Moisés nunca havia tido uma experiência com Deus, ele tinha muita teologia, mas tinha fugido. Mas quando ele estava convencido de que aquele era Deus na sarça, pois a voz falou na sarça, citando a Escritura para ele, e ele estava convencido de que aquele era Deus. E Deus disse, eu estarei contigo. Você sabe, ele havia perdido toda a preocupação com o fardo do Egito. Ele estava lá há 40 anos. E eles, escravizados, mas quando se convenceu de que era a vontade de Deus libertá-los, ele ficou preocupado logo no dia seguinte. Aqui vai ele pela estrada. Podem imaginar esta cena? Com Zípora montada numa mula, com o pequeno Gerson no colo, a barba crescida assim, com 80 anos, a cabeça calva, brilhando ao sol, uma vara torta na mão, clamando aleluia, indo ao Egito para assumir o controle. Sim, isto pode fazê-lo agir de forma estranha, pode tê-lo feito agir de forma estranha, mas ele estava convencido, porque eu irei contigo, Moisés, pegarei esta vara que está na tua mão e libertarei o meu povo. Agora, uma varinha torta não parecia muito, mas, irmão, ele estava convencido, pois a palavra de Deus estava com ela. Você sabe que a palavra de Deus está com você e em você pode estar convencido. Os filhos hebreus estavam convencidos de que ele podia cumprir a sua palavra. Sim, contanto que se firmassem nela. Deus lhes disse para não se curvarem a ídolos. Foi isso mesmo o que Deus quis dizer. E eles sabiam que se não se curvassem a esses ídolos, que Deus podia cumprir a sua palavra. Estavam convencidos de que ele era. E então, quando ficaram convencidos a permanecer com a sua palavra, Deus se preocupou em permanecer com eles. Quando você está convencido de que esta é a palavra de Deus, Deus está preocupado em cuidar de você com ela. Eu atestei nos campos estrangeiros e em toda parte, quando você está convencido de que ela está certa. Mas você tem de estar convencido, então Deus se preocupará com você. Mas primeiro você deve estar convencido de que é Ele, e de que Ele cumpre a sua promessa. Então Deus estará preocupado. Marta estava convencida de que se Jesus pedisse a Deus, aconteceria. Ela disse, não me importa o que qualquer um deles diga. Não me importa até se minha irmã Maria não crer. Não creio, não me importa o que o rabino diga. Mas, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ele disse, também agora estou convencida de que se tu pedires a Deus, Deus te concederá. Acontecerá. Vou lá agora mesmo mover a pedra. Vou me preparar para isso. Estou convencida. Com certeza. Lembro-me do meu pai, lá em Kentucky, anos atrás. As colheitas estavam todas secando. E o velho pregador itinerante passou e era um ótimo ancião. Quando se ajoelhava, ficava lá até algo acontecer. Naquele dia, todos estavam querendo orar para que a chuva viesse. Papai disse, quando aquele velho se ajoelhou e ele viu aquelas velhas mãos enrugadas se erguerem, ele disse, ó Deus, tenho te servido. Estas pessoas são tuas e suas colheitas estão secando. Papai disse que saiu de mansinho da igreja, foi lá e tirou a sela da sua mula e colocou dentro da igreja, pois sabia que ia chover. Convencido! Sim, Senhor. Então, se preocupou com sua sela. Depois que ficou convencido. Marta disse, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Isso mesmo, vai acontecer, se tu pedires a Deus. Não é maravilhoso? Jairo, com um cadáver em casa, sua única filha, uma filhinha de 12 anos,
chegou o recado: não incomodes o mestre, pois já está morta. E Jesus disse, primeiro ele disse a Jesus, minha filhinha está morta agora, mas estou convencido. Aleluia! Vem, imponha as mãos nela, ela ficará curada. Convencido. Ele tinha ouvido falar de Jesus, ele conhecia suas obras, ele era um crente secreto. No fundo do coração, ele cria que aquele era o Filho de Deus. Ele estava plenamente convencido de que era. Sabe, não é estranho? Deus o forçou a agir. Deus sabe como forçar você. Isso mesmo. Às vezes, ele lhe dá enfermidade e tudo mais, só para forçá-lo a isso. Se manifestar o que você é. Forçou-o. Jairo foi forçado a crer. Então ele mostrou o que ele era. Disse, se vieres, impuseres as mãos na minha filha, ainda que esteja morta, ela viverá. Oh, que coisa. Gosto disso. Creio que Marta disse o mesmo. Jesus também estava convencido disso. O soldado romano, o centurião, estava convencido, se ao menos pudesse fazer Jesus dizer a palavra. Ouçam esse soldado, um romano, gentio, pagão. Ele disse, sou homem sob autoridade. Digo a este soldado, vá aqui, e ele vai. E digo a este, vem, e ele vem. Por quê? Ele estava acima dele. O que ele estava testificando? Jesus, tu estás acima de todas as doenças. Estás acima de tudo isso. Se apenas puder te ouvir dizer a palavra, meu criado viverá. Estou plenamente convencido. E então, depois de tudo isso, nós ainda não estamos convencidos. Estão vendo? O que foi? Jesus disse que era uma grande fé. Ele não encontrou isso em Israel. Apenas dizia a palavra. Aqui está, bem aqui. Quando orardes, crede que recebereis o que pedis e tê-lo-eis. Se disserdes a este monte, move-te, e não duvidardes em vosso coração, mas crerdes que se fará o que dissestes, podereis ter o que dissestes. Então confesse, o quê? Pelas suas pisaduras fui sarado, pela sua graça estou salvo, pela sua promessa o obedecerei e serei cheio do Espírito Santo. Aí está, se está convencido de que ele cumpre a sua palavra. Mas primeiro, você tem de estar convencido. A mulher com o fluxo de sangue estava convencida, independente do que o rabino dissesse, do que o sacerdote dissesse, e do que seu marido dissesse, e do que qualquer outra pessoa dissesse. Ela disse, esse é um homem santo, ele é o Filho de Deus, e se puder tocar a orla da sua roupa, é só isso que tenho de fazer. Estou convencida de que serei curada. Embora o médico dissesse que ela não podia ser curada, mas ela disse, posso ser curada, se puder tocar a orla da sua roupa. Ela estava convencida. A mulher junto ao poço estava convencida de que ele era o Messias. Quando ela viu aquele sinal escriturístico, ela sabia o que o Messias haveria de ser. Como eu disse esta manhã, aquela vida predestinada estava lá. E é assim que águas mornas se derramaram. As águas frescas, quero dizer, se derramaram sobre aquela palavra da vida que Deus predestinou desde a fundação do mundo. Ela viu isso rápido assim. Quando havia ministros lá que não ouviram, sacerdotes que não ouviram, sumos sacerdotes que não ouviram, grandes clérigos que não ouviram, chamaram-no de diabo. E aquela pobre meretriz lá, Deus a predestinou desde a fundação do mundo. Se você esteve lá, você também foi. Agora, a Bíblia disse, nos últimos dias, o anticristo seria tão religioso e tão parecido com a coisa real que enganaria até os escolhidos se fosse possível. Mas não é possível, isso mesmo. E ele enganaria a todos na terra, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Desde o último reavivamento? Isso não parece ser a Bíblia, parece? Desde a fundação do mundo. Não vai enganá-los, pois estão bem nessa palavra. Quando veem essas coisas aparecendo, é vida, eles pegam logo.
Outros andaram por aí dizendo, isso não está com nada. Estão vendo? Eles não estão convencidos. Não há nada lá para convencê-los. Nada neles com que crer. Mamãe dizia, como se pode tirar sangue de um nabo quando não há sangue nele? Isso mesmo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas conhecem a palavra. Qual é a sua voz? Aqui está. Elas não seguem esses credos, mas elas ouvem a minha voz, elas a seguem. A mulher junto ao poço estava plenamente convencida. Então ela ficou preocupada que seu povo também visse aquele sinal e cresce nele após estar convencida de que aquele era o Messias. Pois ele lhe disse onde estava seu problema. Ela disse, Senhor, sabemos que quando o Messias vier, ele fará isso. Ele disse, eu o sou. Ela sabia que um homem que podia fazer isso, com certeza estaria dizendo a verdade. Glória a Deus. Sim, um homem que Deus usaria assim não mentiria. Isso mesmo, ele lhe dirá a verdade. Disse, eu o sou. E ela ficou tão emocionada quando essa luz brilhou nessa palavra que correu para a cidade. Ela estava plenamente convencida. Quer lhe fosse permitido ou não, ela correu à cidade e contou àqueles rabinos e sacerdotes e a todos os homens nas ruas, aos homens do mercado e em cada mercearia. E foi para lá e para cá na rua, testificando. Venham ver um homem, o qual me disse as coisas que tenho feito. Peguem sua Bíblia, olhem no pergaminho. Não é essa a verdade? Que esse é o próprio Messias. Ela estava convencida. Ela irá se levantar no dia do juízo e condenar milhares de pessoas aqui dos Estados Unidos. Com certeza irá. Sabem, Jesus disse, a rainha do sul se levantará no dia do juízo e os condenará, pois veio para ouvir um dom de sabedoria que Salomão tinha, discernimento. E disse, quem é maior do que Salomão está aqui, claro. Mas mesmo assim, as pessoas não criam nele, claro. Ela estava convencida e queria que seu povo estivesse convencido, estão vendo? Depois que ficou convencida, então ela se preocupou com seu povo. Ela sabia que aquele era o Messias. Ela sabia que era o que a Bíblia disse que aconteceria quando o Messias viesse. Ela disse, sabemos que o Messias, que se chama o Cristo, quando vier, nos dirá essas coisas. Mas tu deves ser profeta. Jesus disse, eu o sou. Lá, ela ficou convencida, porque sabia que a Escritura dizia que sim, e aqui estava. Ela ficou convencida, então ficou preocupada. Ela foi e contou a outros. Agora, Jesus estava convencido de que ressuscitaria ao terceiro dia. Estava tão convencido que disse, vós destruís este templo, e eu o levantarei ao terceiro dia. Por quê? Davi, nas Escrituras, sob a inspiração, um profeta. Davi era profeta, vocês sabem. Davi, sob inspiração, profetizou e disse, não deixarei a sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja corrupção. E ele sabia que em algum momento, dentro de 72 horas, antes que a corrupção se estabelecesse naquele corpo, ele ressuscitaria. 72 horas, são 3 dias e 3 noites. Ele disse, derribai-o e eu o levantarei. Plenamente convencido, isso mesmo, de que eu o levantaria. Ele sabia que as Escrituras não podem falhar. Aleluia! Estou convencido de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estou convencido no ministério e na mensagem que estou pregando, estou convencido de que ela é a verdade. Estou convencido de que essas visões vêm de Deus. Estou convencido de que estamos vivendo nos últimos dias. Estou convencido de que este mesmo Espírito que está em mim agora é o Espírito Santo. Glória! Estou plenamente convencido. Estou convencido de que o caminho do Espírito Santo está certo. Estou convencido de que o caminho da Bíblia é a verdade. Estou convencido de que este é Jesus Cristo aqui agora. Estou convencido.
Se crêssemos nele neste minuto, estou convencido de que ele curaria cada enfermo num momento, num abrir e fechar de olhos. Estou convencido de que ele derramaria o Espírito Santo aqui, a ponto de haver tal clamor que seria difícil dizer o que aconteceria. Estou convencido. Creio nisso de todo o coração. Não porque sou velho, pregava isso quando era rapaz, com não mais de 20 anos. Estou convencido desde aquele dia em que ele se encontrou comigo no Rio. Aleluia! Estou convencido de que ele está aqui agora. Estou convencido. E de que essa coluna de fogo é a mesma coluna de fogo que estava com Israel no deserto. É a mesma coluna de fogo com a igreja hoje. Glória! Estou convencido de que isto está certo. Dei a vida por isto. Saí de casa e tudo mais. Dei tudo de mim por isto. Estou convencido de que é a verdade. Estou convencido de que ele está aqui agora. Estou convencido de que este Espírito que está aqui agora é o Espírito Santo. Estou convencido de que estamos batizados em seu Espírito agora mesmo. Sei que é a verdade. Estou plenamente convencido de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estou convencido, perfeitamente convencido. Aquele anjo se encontrou comigo lá em cima e me disse o que ele faria. Estive diante de pagãos aos milhares e dezenas de milhares. Você diz, não ficou com medo? Não, Senhor. Estou convencido de que isto veio de Deus. Estou convencido porque foi escrito místico. Estou convencido de que é o anjo do Senhor. Creio nisso com tudo o que há no meu coração. Amém. Estou convencido de que se pedirmos algo a Deus, Ele nos dará. Vocês estão com medo. Não tenham medo. Ele está aqui. Estou convencido de que esse mesmo Espírito que vocês sentem, o Espírito Santo que está se movendo em nós, estou convencido de que esse é Cristo. Amém. Estou convencido agora mesmo de que é para Ele que estou olhando. Este círculo de luz diante de mim, estou convencido de que é o Espírito Santo. Estou convencido de que essa visão está sobre os meus olhos. Sei que é Ele. Amém. Desafio todo o diabo do mundo nesta hora. Isso mesmo. Ele é Deus. Cristo não é apenas um profeta. Ele é Deus. Nada menos que isso. Inclinemos a cabeça um momento. Não posso mais pregar. Que unção! Bendito seja o nome do Senhor. Plenamente convencido de que Ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai Celestial, estou convencido de que és Tu. Rogo, Deus, que ao sair desta plataforma esta noite, Tu faças algo especial. Prova ao povo, mais uma vez, que és Tu. Entrego esta audiência a Ti. Senhor, estamos em Tuas mãos. Faz conosco o que achares melhor. Em nome de Jesus. Amém. Algo aconteceu. Estou convencido de que Deus está aqui. Ele distribuiu o cartão de oração? Algum cartão de oração? Não. Não precisamos deles. Estou convencido de que Ele está aqui. Vocês creem? Se você está plenamente convencido, diga: Jesus, eu te toco com o sentimento das minhas fraquezas. Creio que o irmão Branham disse a verdade. Ele é só um homem. Tu és Deus. Mas creio que ele disse a verdade, pois é a palavra. Que aconteça, Senhor. Que Ele fale comigo e me conte. Convence-me. Aqui está Ele, já na reunião.
Aquela senhora sentada ali está orando por um problema dos Her little girl nervos. with her retarded. Sua filhinha está com ela, retardada. A senhora vai crer? Sick mother at home. Mãe doente em casa. Tenha fé, não duvide. Have what you A ask. senhora pode receber o que pede. I'm convinced. Estou convencido de que o mesmo anjo que desceu em forma de homem e falou com Abraão de costas para a tenda é o mesmo aqui esta noite. Ele prometeu que seria. I believe that same angel anoints us because Creio que esse mesmo anjo nos unge, All right, pois Sarah. ele era Deus. Vocês Here's creem? the word. You speak Muito to bem, God. Sara, aqui em algum lugar, fale com Deus. Estou convencido, irmã. Estou convencido, irmão. Sei que é a verdade. Claro que é. Há uma senhora sentada atrás de mim. Ela tem um problema de coração. Está sentada bem atrás de mim. Não a conheço. Ela se encontra diante de mim. Middle-aged woman. She's not from here. É uma mulher de meia idade. She's from Virginia. Ela não é daqui. Miss Fox. É da Virgínia. Jesus Christ makes you well. Senhora Fox, Jesus Cristo a cura. Está sentada bem aqui, vejamos. Esta é ela, bem aqui. Creiam. You believe? Vocês creem? If thou Se canst tu believe, podes crer, all tudo things are é possível. What do you O think que about acha it? disso, senhora? Nós não nos conhecemos? You A believe senhora he is crê God? que sou profeta dele? Crê? A senhora tem um problema na cabeça. Isso mesmo. That's right. Seu Your name nome is é Moore. Senhora Moore. That's right, raise your hand. Se está certo, levante a mão. Vá para casa, seja curada. Are you believing? Vocês estão crendo? Agora, alguém aqui em cima, diante de mim agora. Aqui está alguém. É uma mulher. Ela tem câncer no seio. Mrs. Rhodes? Senhora Rhodes, creia no Senhor Jesus Cristo. I don't know the woman. God knows it. Não conheço a mulher. Deus a Thou canst conhece. believe all things are possible. Se tu podes crer, tudo é possível. Certo. A man sitting on a praying. Um homem sentado ali, orando. De Tulsa. Tulsa? Senhor Harwood, Harwood? Believe creia on the no Lord Jesus Senhor Christ. Jesus Cristo. Vá, fique curado. Tenha fé. Só isso o que tem. Não conheço o homem, nunca o vi na vida. Não nos conhecemos. Mas é isso mesmo. Porque ele tocou algo. Estão convencidos? Estão convencidos de que Deus cumpre a sua palavra? If you Se are estão convencidos, quantos de vocês têm uma necessidade? Agora sim, como a mulher pensou junto ao poço, perguntem a estas pessoas, vão, falem com elas, seja onde elas... Veja o outro. Sim, outro. Ouçam. Vejam se está certo ou não. Agora, está circulando pelo edifício. Todo o edifício está ungido. Todo o lugar. Estou convencido de que a presença de Jesus Cristo curará cada pessoa aqui. Estão convencidos igualmente? Estão convencidos de que lhes digo a verdade? Deus lhe indica que estou lhes dizendo a verdade? Então ordeno que se ponham de pé e aceitem sua cura em nome de Jesus Cristo. Se estão convencidos, levantem as mãos para Ele e louvem-no. Pai Celestial, o Espírito Santo enche este edifício. Eles estão convencidos de que Satanás está derrotado. Em nome de Jesus Cristo, Satanás, saia deste lugar. Estamos convencidos de que esta é a presença de Jesus Cristo aqui. E assim se fará. Amém.